Vocês estão vendo aí, né? Ensino médio, a Sim, aula dá do... para ver direitinho. Para ver tranquilo? Ah, que ótimo. Deixa eu deixar aqui, que aí eu consigo enxergar que todo mundo... Consigo enxergar também o chat aqui. Pronto, tá. Minha tela agora está configurada. Legal. Então, vamos lá. O desenvolvimento hoje não é desenvolvimento de docentes, na verdade, é desenvolvimento dos discentes. Vocês são alunos, então não são docentes, são discentes. O desenvolvimento de discentes, e a gente vai fazer a parte agora do Arduino. Vamos falar sobre a programação. A tela de programação do Arduino é essa que vocês estão vendo aqui do lado direito da tela de vocês, tá certo? Essa programação aqui é uma programação básica, né? Ele mostra o programinha o sisteminha de programação do Arduino, ele é bem simples mesmo, né? A gente conecta o Arduino numa porta serial, então ele vai ter uma opção aqui para a gente verificar qual é a porta, selecionar a placa, e depois de fazer isso, setar algumas preferências, como, por exemplo, mostrar na parte aqui de ferramentas, você clica ali e pede para ele mostrar o número de linhas. Isso é bom porque se der algum problema, às vezes ele informa ali que o problema aqui embaixo, onde está escrito aqui, ó, carregado. Ó, o Henrique conseguiu entrar, beleza. Ele mostra onde está carregado. Eita, Ismael, você colocou o presente depois do fim da chamada. Espera aí. Deixa eu ativar de novo a hashtag aqui, senão vai ficar com falta. Hashtag início da chamada. Pronto. Aí, Ismael, coloca presente de novo. E mais alguém, se quiser, mais alguém que não colocou presente aí, para não ficar com falta. Coloca aí lá no chat, certo? Do Meet aqui, certo? Acho que no celular de vocês têm que clicar ali, colocar presente e tal. Beleza, beleza. Ok. Bom, aqui voltando. Então, aqui, desse lado aqui, do lado direito da tela, é o que a gente usa para programação, tá certo? Eu já vi, Professor, eu já vi, Maria Eduarda, já vi. Tranquilo. certo, desculpa aí, interromper. Não, tranquilo, Yuri. Eu estou com o chat aberto aqui também, eu consigo agora visualizar, tanto que vocês... Consigo visualizar e consigo também ouvir agora vocês, então dá para a gente se comunicar bem, tanto pelo chat, quanto verbalmente. Aí. Sim, senhor. E, a Raíssa, que entrou agora por último, se eu não me engano. Só escreve lá. Foi Beatriz, isso. Beatriz, que entrou agora por último. Coloca lá, Beatriz, presente no chat, tá certo? Para não ficar com falta. Então, a forma da gente conectar, aí a gente fez a montagem lá do sistema. Lembra daquele sisteminha que a gente fez, a primeira montagem virtual? Né? Aqui. Henrique, Opa, tem alguém com o. Tudo bem? prossiga, professor. Era só Henrique que estava falando ligado mesmo. Desculpa interromper. Não, tranquilo. Não é que tinha alguém com o link, com o áudio aberto e estava atrapalhando um pouco aí. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Ah, tá. Pronto, bora lá. Então aqui, ó, a gente sempre, para o circuito funcionar, eu acho que teve até um de vocês que acabou colocando o resistor um pouquinho mais para cima. Ó, a Claiane aí, chegou. Claiane, escreve presente lá para não receber falta, tá certo? Escreve no chat daqui do grupo, tá certo? Tranquilo, Henrique, obrigado. Então, aí colocou o mouse um pouquinho mais para cima, aí deu problema porque o pisca não funcionou, né, daquele primeiro serviço, daquele trabalho que a gente fez. Por quê? Porque as extremidades do resistor, não sei se vocês estão vendo aqui, conseguem enxergar no meu mouse,
mas as extremidades, elas precisam ficar, conectadas no protoboard. E aí a gente consegue pegar de qualquer linha aqui e ligar no Arduino. Nesse caso aqui, ele está ligado na porta número 5. Aquele trabalho que a gente fez, se eu não me engano, a gente ligou lá na porta 13, que ele veio por padrão, ligado na porta 13. O negativo, então o positivo, que seria essa parte aqui, ele vem pelo fio vermelho, passa pelo resistor, passa pelo LED, ou por uma extremidade aqui do LED, entra, sai pela outra, e agora já é o negativo. O negativo, ele faz esse caminho de volta. Aí lembrando que nessa parte de baixo aqui, ele está ligado as trilhas estão ligadas na horizontal, tá? Então, ligou aqui, qualquer ponto desse aqui, qualquer linha dessa na horizontal, você consegue conectar junto com esse preto, com esse fio preto. Então, ele está pegando aqui na ponta o fio preto e ligando na onde? No GND, que GND vem do inglês ground, que significa terra, tá? Então, o aterramento aqui, o negativo, para o Arduino é o ground aqui, a gente vai ligar, que precisa ligar nesse cara. Todos os outros são positivos e sempre o GND, ó, temos um GND aqui, depois da porta 13, e temos mais 2 GNDs aqui embaixo, na região do power, mais 2 GNDs para a gente poder fazer essas ligações. Bom, mas aí agora, esse daqui está ligado numa porta diferente, né? Antes estava tudo na porta, no padrão era a porta 13, mas esse aqui ele ligou na porta 5. E agora, como é que eu faço para falar para o Arduino que ele não está na porta 13, sim está na porta 5? Olha aí, o código seria esse daqui, ó. Então, o primeiro código, eu vou pegar depois esse slide e colocar e disponibilizar lá para vocês também, o PDF. E o vídeo também eu vou deixar lá disponibilizado, caso vocês precisem assistir e ver como é que funciona, tá certo? Bom, a estrutura básica da programação sempre começa aqui com esses dois, ó. Void setup, sempre precisa. O void setup é onde a gente vai fazer as configurações da placa. Aonde estão os pinos de conexão? Então, o pino de conexão, pin mode, ele está na onde? Na porta de número 5. E que tipo de pino é esse? Ele é uma saída. Então, eu tenho que avisar para ele que ele é uma saída. Tá certo? E se fosse uma entrada, se eu tivesse que receber algum sinal, aí, ao invés de eu colocar output, que é saída, eu teria que escrever input, que significa entrada. Então, eu configuro o pino de entrada, eu configuro aquela porta por aqui, pelo setup. Então, essa parte de void setup é onde a gente faz a configuração do Arduino. A segunda parte está aqui, ó, o void loop. Esse void loop aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ficar, tudo que tiver entre essas chaves, tá vendo que está abrindo uma chave aqui e fechando outra aqui embaixo? Tudo que a gente escrever aqui dentro dessas chaves, quando o Arduino for energizado, ele primeiro vai ler o setup uma única vez, ele vai ler a configuração, e quando ele chegar nesse ponto aqui, tudo que a gente escreveu, tudo que vocês colocaram de programação aqui dentro, ele vai ficar fazendo um loop. Ele vai executar linha por linha, até chegar no fim. Na hora que ele chegar no fim, volta lá para a primeira linha de novo. E isso, eu vou disponibilizar no... Então, eu mando o link para vocês e ele vai ficar disponibilizado lá no YouTube para vocês assistirem, o Henrique. A aula passada também, já mandei o link aí para vocês da aula passada e eu posso colocar lá tudo de novo, sem problema nenhum. O slide também, Gabi. O Gabi. Vou disponibilizar o slide lá no grupo, tá certo? Pode ficar tranquilo, eu já deixo isso lá para vocês. Bom, e aí como é que a gente faz? Então, aqui basicamente é isso, né? A gente fez aqui a configuração. Bom, agora aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Nessa parte aqui, então, o loop aqui está dizendo o seguinte. Eu peguei uma porta digital e eu vou escrever, e aqui ele está dizendo o seguinte, escrever, write,
do inglês, escrever o quê? Na porta número 5, a função alto. Ou seja, a tensão máxima daquela porta lá, ele vai jogar naquela, ele vai acionar naquela porta. Então, na porta 5, ele vai acionar 5 volts ou 3,3 volts, dependendo da configuração lá do Arduino. Se não me engano, é 5 volts. É a tensão máxima dele. Ele joga para lá. Se a gente precisar fazer algum comentário para saber como é que porque a gente vai escrever a programação, e aí para uma outra pessoa avaliar a programação que a gente fez, ou saber o que é que a gente fez ali, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar na programação comentários. Isso não atrapalha do programa funcionar, tá certo? O programa continua funcionando sem problema nenhum, mas a gente tem que saber como fazer, adicionar esse comentário. O comentário de uma única linha, a gente coloca essa barra aqui invertida, certo? Coloca a barra invertida 2 vezes, e aí ele entende que naquela linha você está escrevendo um comentário. Este é um comentário. Então, tudo que vai ficar aqui, tudo que vai ficar nessa linha, ele considera como um comentário. Agora, se eu precisar de um comentário que tenha mais de uma linha, eu preciso escrever dessa forma aqui, ó, colocar barra invertida, asterisco, e aí escrevo. Bom, para que isso e por que isso é importante? Dependendo da situação, se eu tiver um programa que está dando problema, como a gente diz aí, está bugando a nossa programação, não está funcionando. Bom, o que a gente faz? A gente comenta uma parte que não está funcionando, e aí, para comentar toda aquela parte que está funcionando, a gente vem aqui, ó, coloca até onde você sabe que está ok, ó, você vem aqui, coloca essa barra invertida com asterisco, e lá no final, onde você quer que parar o comentário, coloca asterisco, barra invertida, e aí, por conta disso, tudo que tiver entre eles, inclusive na primeira linha aqui, o Arduino vai considerar como um comentário e ele não vai interpretar essa parte da programação para rodar, ok? Então a gente pode colocar, ó, tá vendo aqui, isso aqui foram comentários de uma linha, ó, o pino mode, ó, define o pino 5 como um pino de saída, como output, e aqui, ó, manda um sinal digital alto, ou atenção alto, né, no pino 5. E aí, o que vai fazer? Como lá no pino 5 é uma saída que está ligada ao LED, vai fazer o LED ligar, ok? Até aqui, pessoal, está tranquilo? Camille, o que você Suave, professor. Suave? Pronto, beleza. Para mim tá beleza. Show. Professor, Thaís pediu para avisar que a net dela tá caindo. Não, sem problema. Aí a gente deixa gravado aqui depois, ela pode estar assistindo. Tá certo? O que mais? Bom, ó, vamos inserir um botão agora. Aí, para não que... pessoal, a gente vai fazer lá no desafio que eu vou passar para vocês vão precisar exatamente entender essas questões de como fazer essas ligações, porque lembra que a gente vai ter a gente vai ter que fazer isso aqui funcionar, hein? Vocês vão ter que fazer isso aí funcionar. Então, agora, ó, eu tenho um LED na porta de número 5 com a mesma configuração. Ele sai daqui, ó, positivo, ó, sai da porta número 5, no fio vermelho, passa pelo resistor, do resistor entra no LED, ó, do LED vem para esse ponto aqui, ó. Não vai ser individual não, Ana. Dessa vez vai ser em grupo, ok? Vai ser em grupo. Aí ele passa aqui no negativo, do negativo entra no GND. Então, fio preto aqui. Olha só esse outro fio que interessante. Nesse outro aqui, ó, no 7, na verdade, está com fio verde.
bem interessante, mas aí a leitura, na verdade, não é mais daqui, ó, o vermelho que é o positivo. Então, ele está vendo aqui, está ligado aqui, ó, na porta do Arduino com 5 volts. Não sei se vocês conseguem visualizar. Conseguem? Sim, professor. Melhorou agora? Ó, porta do Arduino, 5 volts aqui, ó. Certo? Aí ele sai, pega agora essa, alimenta toda essa linha aqui, ó. Alimentando essa linha, ó para onde ele vem. Vem para esse ponto aqui. Desse ponto, ele passa por esse botão. O que esse botão faz? Na hora que a gente aperta esse botão, ele liga daqui para cá, tanto nessa parte de baixo, quanto na parte de cima. Ele vai ligar essa trilha aqui, ó, a essa trilha aqui, ó, a trilha 24, a trilha 26. Então, mesma coisa na parte de baixo, ele vai ligar daqui da 24 para 26, certo? E aí, para a gente não queimar a porta, precisou colocar um outro resistor aqui, de 100, de marrom é 1, preto é 0, vermelho é 3, então é 10K. Um resistor de 10K. Esse resistor de 10K, 10 kΩ, tá ligado, ó, nessa primeira trilha aqui. Essa primeira trilha tá passando, tá indo para onde? Tá indo para o negativo. Tá certo? Bom, e o que a gente fez? Ó? Dividiu uma parte da tensão, vem para cá, a outra parte ó, vem por aqui. Ó, ela liga aqui em cima, passa aqui ó, e entra na porta 7. Então, ó, olha só, a porta 5 é uma saída. E a porta 7 é uma entrada. Então, vamos ver como é que isso aqui fica. Como é que fica essa configuração. Deixa eu reduzir mais aqui. Opa. Vamos lá, lembrando novamente ó, o void setup. Então a gente tem a parte do void setup aqui, onde a gente está fazendo a configuração. E agora, ó, o pino de número 5, estou colocando aqui o pino de número 5, ele vai ser uma saída. E o pino de número 7, estou colocando como input, ou seja, uma entrada. Certo? Bom, agora vamos escrever isso lá no loop. No loop ele está dizendo o seguinte, agora eu estou adicionando uma condicional, uma pergunta. Aí a pergunta aqui, esse if significa se. Então, se eu vou ler o pino 7, ó, ler a entrada 7. Se ele for igual a alto, ou seja, se tiver tensão nele, o que é para ele fazer? É para ele escrever, ó, digitar o write para escrever no pino 5 alto também. Else, ou seja, ó, se não, então se for igual se no pino 7 for igual a alto, no pino 5 escreve alto. Caso contrário, escreve lá no pino 5 baixo, ou tira a tensão do pino 5. Bom, passando isso para o fluxograma, tá aqui, ó. Então, o botão foi pressionado, lembra lá do pino 7? Ele não está no pino 7? Se o botão for pressionado, é para o LED ligar. Ou seja, é para escrever alto lá no pino 5, onde está o LED. Se ele não for pressionado, bom, se ele não for pressionado é para ficar desligado, então é para desligar o LED. Olha aqui a importância do fluxograma. Se a gente entender o fluxograma, ó, agora entrou a pergunta, tá vendo? Essa pergunta significa um C, olha ele aqui, ó. E a gente consegue transportar do fluxograma para a nossa programação. E aí, lembrando, ó, a parte, esse programa aqui, essa função C, ou essa função if,
ela é feita em duas partes, e é por isso que foi aberto aqui um conjunto de chaves aqui, para o caso ele responder verdadeiro, se for verdadeiro, e a gente coloca else. Se for falso agora, ó, ele vem para essa segunda parte aqui. A gente coloca essas chaves aqui, esse segundo grupo de chaves. E o void loop está dentro desse conjunto de chaves aqui, ou seja, ele vai ficar o tempo todo perguntando se o botão foi pressionado. Se foi pressionado, liga. Se a gente soltar o botão, o LED vai ficar desligado. E ele fica repetindo esse loop aqui indefinidamente até desligar o Arduino, ou até que o Arduino seja desenergizado. Até aí tranquilo? Bom, beleza. Tem algumas outras formas da gente programar que vai ajudar a gente a programar. Se o programa ficar um pouco mais extenso, então, em vez da gente colocar lá pino 7, pino 5, pino 31, pino 4, então a gente pode definir uma variável para facilitar a nossa vida. A gente pode definir uma variável, e aí isso facilita na hora da programação. Então, o que são variáveis? É um espaço de memória previamente identificado, com a finalidade de armazenar os dados que podem ser modificados ao longo da execução do programa. Então, a gente pode criar uma variável que ela pode ser modificada de acordo com a nossa necessidade. Bom, e aí, antes do setup aqui, ó, a gente pode fazer essa definição aqui de variável. A gente pode definir, ó, é uma variável int de inteira, uma variável inteira chamada LED. Lembra que o LED está ligado na porta 5? Então a gente coloca aqui, ó, LED igual a 5. E eu vou colocar uma outra variável, btn, para representar o botão que está lá na porta número 7. Está ligado lá na porta número 7. Bom, aí agora a programação, como é que eu faço? Eu programo agora, ó, o LED como saída e o botão como entrada. Então, LED output e o pin mode btn, que é o botão, input. E como agora ficou mais fácil, eu não estou usando mais os números, eu estou usando uma variável que vai ficar mais simples da gente ler. Ó. Então, se na hora de eu ler o botão for igual a alto, o que ele vai fazer? Ele vai escrever da forma digital, alto na onde? No LED. Então, é para acionar o LED. Caso contrário, é para fazer uma escrita digital na onde? No LED baixo. Então, é para tirar a tensão lá do LED. Então, aqui ele liga e aqui ele desliga. Certo? O fantástico disso é que vocês vão aprender inglês por tabela, porque não tem jeito. A programação dele é em inglês, pessoal. A gente viu que a importância a gente não tem como fugir de regrinha matemática, não tem como a gente fugir dessas coisas. Bom, olha, aqui está um fluxograma, né, do sistema de repetição. Então, a gente coloca aqui, ó, um fluxograma montado aqui no mesmo esquema. Então, início da programação. Início da programação, eu vou definir o x, um valor x aqui como 0. E eu posso definir também aqui o botão, também faltou fazer a definição do botão. Definiria o botão também como um int, para saber lá qual é a porta que ele vai ficar ligado, e o LED também. Então, primeiro eu coloco o x como 0, coloco lá o botão, então ele está perguntando aqui, o botão é igual a 1? O botão foi pressionado? O que foi, Jennifer? Quiser perguntar, pode perguntar. Aí, a qualquer momento, aí fica à vontade. O botão foi pressionado? Não foi pressionado. Então, ó, falso. Vem aqui direto para o fim. O botão foi pressionado? Sim, o botão foi pressionado. Então, ele vem para cá. Aí, agora, ele faz uma outra pergunta. O X, esse X aqui, ele é menor do que 5? Ele é menor do que 5?
Se ele é menor do que 5, ele vem aqui, ó, para verdadeiro. Lembra que a gente, aqui em cima ele foi igual a zero? Então, no primeiro momento que a gente apertar esse botão, ele vem para cá, ó, verdadeiro. No verdadeiro, ele vai ligar o LED, espera 1 segundo, desliga o LED, espera mais 1 segundo e faz o x igual ao valor anterior de x mais 1. Ou seja, ele vai pegar esse valor de x aqui, que é 0, colocar aqui, ó, 0, mais 1, e guardar essa soma de novo em x. Então, ele vai ficar valendo 1. Aí, volta para onde? Ó? Volta para cá. Ó. Na hora que ele chega nesse ponto, ele não quer saber mais se eu apertei o botão, ele simplesmente vem para cá. Ó. X é menor do que 5? Ainda é, porque agora ele é igual a 1. Então, 1 é menor que 5. Essa função agora é verdadeira. Continua sendo verdadeira. Então, ele volta aqui, liga o LED de novo, espera 1 segundo, desliga o LED, espera 1 segundo e faz. X agora vale quanto? Vale? 2. Não, o x, esse é o segundo loop, esse x valeria 1. Aí eu somo mais 1. Ele não vai aumentando? Ele vai aumentando até ficar maior do que 5. Exato. Quando ele sair daqui, ó, aqui ele vai valer 2. Mas quando ele chega aqui, ele ainda está valendo 1. Aí ele pega esse 1, soma com 1, igual a 2. Aí na saída aqui é que o x agora vale 2. X vale 2, ó, venho para esse loop, ó, ele volta aqui, ó, ele não vem lá para o botão, ele vem para cá. Então, na hora que ele lê, ele vai ver assim, ó, 2. 2 é menor do que 5? 2 é menor do que 5. Entra aqui. Professor, que top, cara, que top. Eu gostei. Pronto. Tá vendo que, ou seja, ele vai ligar o LED, esperar 1 segundo, desligar, esperar mais 1 segundo e 2 mais 1, 3. Aí ele vai guardar 3 em x e sair com agora o valor 3. Volta aqui para cima, ó, 3 ainda é menor do que 5. Desce de novo, liga, desliga o LED por 1 segundo e guarda o valor. 3 mais 1, 4. Volta para cá. Ainda é menor do que 5. Continua, liga o LED, desliga o LED, espera 1 segundo em cada operação dessa. E agora, ó, 4 mais 1, 5. Vem para cá. Ó. Ele guarda os 5 em x e vem aqui. Opa! 5 é menor do que 5? Não, né? 5 é igual a 5. Então, agora é falso. A resposta agora é falsa, porque o 5 não é menor do que 5. 5 é igual a 5. Ou seja, ele vai, ó, é falso. Ele não entra mais nesse loop. Ele vem aqui, ó. Vindo para cá, finaliza a operação, parou a programação. O que esse loop está dizendo? Está dizendo o seguinte, na hora que eu apertar o botão, eu vou fazer o LED ligar e desligar 5 vezes. Ele vai ligar, ele vai, né, ficar apitando 5 vezes e depois ele para. Ok? Como é que a gente faz isso? Você achou complicado, Paulo? Não, aí tá tudo bem. É porque tem hora que vai avançando, né? Vai ficando mais difícil, assim, não sei. A gente vai fazer a ideia é exatamente essa, fazer com que a gente vai começar com programações mais simples e aí a gente vai botando coisas mais, a gente vai fazendo mais complicadinho. Mas a ideia é basicamente essa. Ó, de novo, a gente, para facilitar a nossa vida, ó, vamos setar aqui o LED, ó, o LED na porta 5, o botão na porta 7. Aqui é um exemplo, tá? Vocês podem colocar lá no Arduino, na porta que bem, naquela parte de cima dele ali, vocês podem programar na porta que bem desejar. Aqui, como exemplo, eu estou colocando o LED na porta 5 e na porta 7, mas vocês poderiam usar outras também, tá certo? Aí ele está fazendo, a gente vai fazer, vamos configurar as portas. Então ele configurou as portas aqui, ó, o LED como saída e configurou o botão como entrada. O botão está na onde? Está no 7 e o LED está na onde? Está na porta número 5. Tranquilo até aqui?
Bom, aí, ó, void loop, aqui é onde começa agora, a gente tem que lembrar lá do fluxograma. Ó. Lembra que no fluxograma, ó, a gente colocou x igual a 0. Olha aqui, ó, é o inteiro, certo? A gente tem que declarar a variável ó, de inteiro, x igual a 0. Certo? E aí a gente vem aqui ó, na pergunta, ó, o botão está ligado? Né? A gente pressionou o botão. Se for falso, vai para o fim do programa. Se for verdadeiro, ele entra nesse cara aqui. Olha aqui. Ó. Se, vamos ler quem? Isso aqui, ó, digital, read. Read é de leitura. É para ele fazer uma leitura digital. Leitura digital de quem? Do botão, do BTN. Que está na onde? O BTN é uma entrada que está na porta número 7. Então, ele vai fazer a leitura da porta número 7. A leitura da porta número 7 está em alto, ou seja, tem tensão nessa porta? Se tiver tensão, ele vem para dentro desse conjunto de chaves aqui, ó. Aqui essa primeira com essa primeira aqui, ó. Então, ele executa tudo que tiver aqui dentro. Se não, ele vai para o final, ele vem para o final dessa leitura, ele salta aqui para fora e aí não faz nada. É o fim do programa, ele volta colocando o x igual a 0 e pergunta de novo. Tá? E agora, o botão está em alta? Sim, o botão está em alta. Então, ele entra nessa primeira linha aqui. Nessa primeira linha está dizendo o seguinte, o while, a segunda nova função, o while, que significa enquanto. Enquanto x for menor do que 5, ele vai fazer o que tiver dentro desse conjunto de chaves. Opa, ó, esse primeiro conjunto aqui é do enquanto, e esse conjunto todinho aqui é do C. Então, agora nós estamos no enquanto. Ele vai executar essa parte aqui, ó. Enquanto o x for menor do que 5, ó, o x era igual a 0, então ele vai ler aqui, ó, 0 é menor do que 5? 0 é menor do que 5. Então, faça uma escrita digital, digital write, fazer uma escrita digital na onde? No LED, que está na onde? Está na porta número 5, e vai escrever o que nele? Write, tensão alta, então ele vai ligar o LED. Vai fazer um delay de quanto? Ah, aqui ele botou... Esse delay é uma função de espera. Lembra que a gente colocou aqui, ó, espera? Espera 1 segundo. Aqui não está a programação para 1 segundo, porque esse delay ele é de milissegundos. Eu teria que colocar aqui, ó, igual a 1000. Ok? É para esperar. Espera quanto? Espera 1000, porque são milissegundos. Então, se você colocar só 1, ele não vai dar nem tempo de vocês perceberem que ele está funcionando. É 1 milissegundos. Ele vai pegar 1 segundo dividido por 1000. Tá certo? Então, nessa função delay, teria que colocar 1000 aqui. Ele colocou 200, talvez para ver a programação ir rodando um pouco mais rápido. Mas o certo está aqui 1000, e aqui também 1000. Pronto. Aí é 1 segundo. Espera 1 segundo. Pronto. Esperou 1 segundo. Digital write. Então agora eu vou escrever. Eu não escrevi lá no LED para ligar. Write. Eu volto de novo. Ó, digital write. Até para fazer uma escrita digital. Lá no LED. E agora eu vou escrever low, ou seja, eu estou nessa parte aqui, ó, desliga o LED. Então, digital low, desliguei o LED. Espero mais 1 segundo. E aí eu faço agora a função do quê? Ó? Não tem que pegar o X e incrementar ele para poder continuar a operação? Aqui, ó, X igual a x mais 1. Então, ele vai pegar esse valor 0 aqui, que era do próprio x, soma 1 e guarda no mesmo x. Cheguei no final dessa programação do while. Aí ele volta aqui.
Então, 0 mais 1, 1. Ele volta aqui, ó, nesse ponto do while. Aí pergunta de novo, o x é menor do que 5? É, porque o x agora vale 1. Como 1 é menor do que 5, ele faz tudo de novo. Aí soma de novo x mais 1. 2. Volta para cá. 2 ainda é menor do que 5? Continua executando. Aí 3, continua executando até que essa condição aqui seja falsa. Enquanto a condição for verdadeira, ele executa o que está dentro. Quando a execução for falsa, quando o que você colocar aqui, a condição que você colocar aqui for falsa, aí ele sai da execução. Saiu da execução, ou seja, ele vai saltar todo esse conjunto de chaves aqui. Ó. Então, ele sai daqui para cá. Como daqui para cá não tem mais nada do if, ele vem para cá, ó, que é o fim do meu if. O if ele vai pegar todo esse conjunto aqui. Saiu, terminou o if. Ah, eu estou no loop ainda. Eu estou dentro do loop. No loop, o que ele vai fazer? Ele vai executar agora a primeira linha. O x, que era igual a 5, chegou aqui, ele vem para cá, ó, faz o x agora virar 0, e aí só volta a executar quando eu apertar o botão. Certo, pessoal? Até aí tranquilo? Sim, professor. Show. Suave. Show de bola. Bom, a simulação do FlickerCAD, a gente viu que no celular tem alguns probleminhas. O celular, a gente estava fazendo uns testes aqui com os professores, aí teve até um aluno, não lembro quem foi, acho que foi o Paulo que estava falando comigo, que descobriu que na hora que a gente coloca lá, ele fica, na hora que abre no celular, então ele vai ficando um pouquinho lento. Então você tem que clicar, tem que apertar o mouse, esperar o dedo aqui em cima do Arduino na hora que colocar lá, e trazer ele para o canto, assim, e esperar ele ativar. Então, vocês vão tem que ter um pouquinho de paciência na hora de programar no celular, porque o Tinkercad é pesado. Então, tem que clicar, esperar, aí ele vai ativar, e sim, Deli, é obrigatório, sim. Professor, licença. Toda. Eu tinha perguntado se era o mesmo grupo do fluxograma. Por quê? Você quer mudar de grupo? Não, não, é só pra gente resolver logo quando terminar aqui. Tá, já tá, já tá se adiantando. Não, tranquilo. A gente pode manter o grupo, sem problema nenhum. Aí no Tinkercad, essa programação aqui, isso aqui a gente faz dentro do programa do Arduino. O Arduino é esse carinha aqui. A programação a gente escreve aqui, ó. Daqui, tá vendo que a gente tem, o Arduino ele vai ter esse primeiro botão que é para verificar se a programação está ok. Então ele vai rodar aqui. Se tiver tudo ok, ele vai dizer aqui que o sketch foi armazenado, tudo mais, está tudo certo. E vai ocupar um espaço lá de 3%, 4%, ele vai dizer o quanto que o seu programa vai ocupar de espaço. Se tiver alguma coisa errada, ele vai dizer, ó, tem um erro na linha número tal. Então, quando você tem essa marca, pede para mostrar a linha, e fez a programação, clicou aqui, ó, então ele vai dizer onde é que está o erro, e aí você tem como resolver o problema. Certo? Depois de tudo ok, esse botão aqui, ó, é o carregar. Aí você apertou esse botão aqui, ele pega a programação, empacota e manda para o Arduino. Aqui, esse botão é para abrir. Se eu já tenho uma programação feita, então aqui eu abro. Não, desculpa, aqui é um novo. Esse aqui é para abrir e o segundo e o último aqui é para salvar. Aqui é para criar uma programação nova, aqui
Eu salvo a programação, ou ao contrário, aqui eu abro e aqui eu salvo. Isso. Então, esses botões básicos aqui. Bom, mas aqui em cima também tem as ferramentas, né, dá para trabalhar com ele nessa parte aqui em cima também sem problema nenhum. Os atalhos aqui ajudam bastante, que são os botões que a gente mais utiliza, então já deixaram aqui esses botões que a gente mais utiliza. Fique tranquila, Rebeca, fique tranquila. O Tinkercad, ele traz uma vantagem. Qual é a vantagem? Você já faz toda a configuração e a programação ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele já tem os bloquinhos aqui, ó, que facilitam bastante a vida. Então, a gente consegue simular, você consegue simular o código, né? Aí inicia a simulação, só que não dá para mandar lá para o Arduino. Aí teria que exportar isso, porque ele vai transformar a programação em linha de código, e aí sim você consegue fazer a programação. Mas ele aqui, ó, basicamente, só precisa fazer a programação da parte que a gente está do loop. Então, a gente define o pino aqui, ó, o LED, que está na porta 5, então define 5 ó, como alto, espera um segundo, define 5 como baixo, como low, e espera mais um segundo, e ele volta para o loop aqui. Opa, ele volta para esse loop. Então, aqui já é a parte de loop. A gente não precisa escrever tanto, é só pegar os bloquinhos que ele já vai entender que é esse loop. Bom, a gente insere o botão, aí fazendo a mesma coisa, ó, agora no diagrama de blocos. Olha lá. Coloco o C aqui, ó. Se o pino, que estava lá no LED, né? Se o pino 7 for igual a alto, aí o que ele tem que executar? Se tiver pressionado, ele tem que ligar. Então, ó, a gente pega o pino onde ele estava ligado no 5 e define ele como alto. Aí aqui ele tem a tradução de outro, ou então deveria estar assim, se não. Se não tiver, se o pino 7 não estiver no alto, então ele salta essa primeira parte aqui e vem para a segunda, vem para cá. Ó. Define o pino 5 como baixo. Então, se não tiver pressionado, ele desliga o LED. Aqui é mais facilitado, mas outra vez, vocês precisam fazer o fluxograma para saber se está certo, porque com o fluxograma, vocês conseguem saber se a programação que vocês estão fazendo vai dar certa ou não. Vai estar certo ou não, tá certo? Então, o fluxograma ajuda na programação. Por fim, ó, eu peguei esse fluxograma aqui, todinho, e transformei ele na programação lá do Tinkercad, ó, na programação de bloco. Olha aqui, é um C, ó, novamente o C. Então, pega o pino digital, lê o pino digital de número 7. Se ele for igual a alto, ele executa o que está aqui dentro. Ou seja, se o botão for pressionado, é para ele executar essa parte aqui, não é isso? Aí ele vem aqui, ó, repetir enquanto. Então, ele vai repetir enquanto. Enquanto quem? Enquanto x for menor do que 5. Ó, essa parte aqui, ó, x menor do que 5. São bloquinhos que vocês vão pegando e encaixando ele ali dentro, tá certo? Vocês vão pegar um C, ele não vai estar desse tamanho, vai estar menor, na verdade. Aí vocês encaixam ele aqui. Aí pegam um repetir. Ele vai estar bem pequenininho também, vai estar com uma linha, vai estar só com um espaçozinho de uma linha. Vocês colocam aqui dentro. Então, na hora que você for encaixando, ele vai aumentando de tamanho. Lá no simulador. É
É bem prático também. Define, qual é a primeira função? Se for menor do que 5, a primeira coisa que ele tem que fazer é ligar o LED. E o LED está na onde? Está no pino de número 5. Então, define o pino 5 como alto, que é ligar o LED. Ele vai ligar o LED aqui. Aí a programação, como ela está em português, facilita bastante para a gente. Espera um segundo. Aí tem uma função chamada aguardar. Mesma coisa que esperar, né? Aguardar o quê? Aí você coloca aqui 1 e define o tempo. Tem milissegundo, segundo, minuto, hora. Então, vocês definem o tempo aqui de 1 segundo. Então, ele espera um segundo, aguarda um segundo, passado esse segundo, no fluxograma, desliga o LED, ou seja, define o pino 5, que estava em alto, agora a gente coloca como baixo. E espera de novo mais um segundo. E agora a gente tem que fazer uma outra definição. Definir quem? Não é mais o pino, é definir a variável x, que a gente já colocou. Ela tinha aparecido aqui em cima, então ele já sabe que esse cara aqui é igual a 0. Coloca ele aqui e define como quem? X. Define x como quem? Como o próprio x mais 1. Finalizou aqui, ó. Tá vendo que tem uma setinha aqui para cima? Então ele volta para esse repetir aqui, ó. Ele vai repetir enquanto x menor do que 5. Repete toda essa parte aqui. Depois que o x for maior do que, depois que essa condição x menor que 5 for falsa, ele vem para essa segunda parte aqui. E essa segunda parte já faz parte do C. Como eu não tenho mais nada, é o fim da programação. Então, ele vai rodar aqui dessa forma. Vai executar novamente dessa forma. Tranquilo, pessoal? Ana Carolina, Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo, Ana Carolina? Isso aqui é Arduino, programação de bloco bem tranquila. Ou deveria ser. Suave, professor. Acharam difícil? Ana Carolina, Janaína, achou difícil? Janaína Vitória, tá difícil? Como assim tá difícil, gente? Programinha tão... Isso aqui é a parte bem facinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Para hoje, nós vamos ter a apresentação aí do Ismael com a turma, tá certo? Deixa eu até finalizar aqui a minha apresentação. Perguntas, pessoal. Eu fui falando aqui direto, né, acabei me empolgando aqui, mandei ver. Mas tem pergunta? Daiane, fácil, legal, gostei. Mais alguém? Se tiver perguntas, por favor, façam perguntas que a gente volta aqui, apresenta, mostra, vou tentar o máximo possível tirar as dúvidas. Sério, Rebeca, você não entendeu nada? Nada, nada, nada? Daiane, não tenho perguntas. Não tem pergunta porque não entendeu. Aí eu fiquei preocupado. As duas formas de fazer a programação, ou é aqui, dessa forma, com escrevendo mesmo a linha de código, ou então colocando os bloquinhos aqui, tá vendo aqui? Já tem os bloquinhos prontos, como ele é pequenininho, o repetir aqui, como ele é pequenininho. Repetir enquanto, como ele é pequeno aqui, tá aqui, repetir enquanto. Para uma apresentação, professor. Opa, eita, nós. Desculpa. O professor ficou empolgado. E aí eu esqueci de olhar a tela. Pois é. É que essa parte de programação eu gosto muito. É muito legal. Aqui, o aguardar tá aqui, Na hora que vocês clicar aqui em controlar, saída tá aqui, é o azul. Tá vendo que a definição do bloquinho tá em azul? Então é aqui, Definição de entrada, ela é roxa. Então, quando eu for definir o botão, tá aqui, Vocês vão clicar nesse ponto roxo aqui e você já sabe que é uma programação de entrada. Programação de controle. Tá aqui, ele tem o C então, ele faz essa primeira parte aqui, ou então a segunda. O C sozinho tá aqui, Se for igual
a um determinado valor, ele usa aqui, faz essa parte, senão ele não faz nada. Então, está aqui o C, bem facinho, ó, repetir, está bem tranquilo aqui. A parte verde, né, o que tiver de verde aqui, são funções matemáticas, e a gente tem esse lilás aqui, que é a definição das variáveis. Para a gente definir o x, a gente consegue fazer as definições deles aqui, ó, das variáveis. Daria para definir o LED também, colocar lá LED igual a 5, então dá para colocar lá em cima. LED igual a 5, colocar as definições da porta e fazer a programação todinha por aqui. Ó. Ele vai definindo, então, bem tranquilamente nessas variáveis aqui. Tá? Então, aqui temos variáveis, funções matemáticas, controle, não sei se notação está habilitada, mas deve estar, tem algumas notações também. Temos no roxo entrada, no azul saída. Então, a gente consegue fazer essas definições nos bloquinhos e aí usar como controle. Olha lá, tá vendo? Aí é só de acordo com o que você precisar e encaixando os bloquinhos lá dentro. Eu não preciso de uma função matemática de igual, então é só colocar a função verde lá de igual e eu precisava definir que era no roxo. Ele vai ler o pino 7 e verificar se o botão foi pressionado. Rebeca, não tá pior não. Vocês vão ver que tá bem fácil. Nós vamos pegar uma lógica, a gente pegou a lógica com a ideia de transformar. Lembra que a gente praticou aí exatamente a lógica de um raciocínio, como temos que fazer para resolver um problema, transformar isso num fluxograma, vocês vão transformar em um fluxograma. Depois que vocês transformarem em um fluxograma, vocês vão vão pegar o fluxograma e criar a programação. Depois que vocês fizerem a programação, façam a montagem, coloquem a programação. E aqui tem se vocês se sentirem mais à vontade de fazer a programação na linha de código, é só clicar aqui em cima, onde está código. Se vocês apertarem, a primeira vez que apertar, vai aparecer blocos. Não, desculpa. Bom, clicou código, ele abre essa parte. Aí aqui, onde está blocos, ele deixa no diagrama de blocos. Se você clicar aqui e colocar código, ele vai ficar na codificação lá no Tinkercad, aí você consegue tanto programar dessa forma aqui, quanto programar da outra. E ele também faz as transformações de um para o outro, sem problema nenhum. Ana Caroline, eu não entendi. O que você não entendeu, Ana Caroline? O que vocês não entenderam? Fazer uma programação junto com vocês na live? Legal. Uma boa ideia. Professor, eu acho que seria mais didático e a gente faria algumas anotações e tal. Assim ia fazendo junto com a gente. Passo E a passo. na prática é melhor para a gente entender, professor, que é assim. Porque ela já assim, pronta assim, fica meio complicado. Mas pra mim, tá beleza. Pronto, então... Paulo, tu entende desses negócios, a gente não. Vamos fazer o seguinte, então. Não, eu sei. Ah, do seu já, né? Já ajudei aí, dei uma sugestão. Pronto, vamos fazer o seguinte, então. Para hoje, então, a gente vai... Eu vou encerrar aqui, nós vamos aguardar o Ismael. Ismael, você está com a turma aí para fazer a apresentação? Estou. Já está pronto? Aí você faz a apresentação. Aparentemente sim, né, professor? Mas tipo assim, vamos ver se eu vou conseguir apresentar, né? Pronto, então vocês fazem a apresentação, a gente finaliza aqui, e amanhã eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, e eu vou montar, 9 horas, a gente conecta e eu vou montar ele junto com vocês, tá certo?
Esse daqui não, vou fazer aquele maior, esse daqui, ó, tá certo? Inserir esse com o botão, vou fazer toda a montagem e a programação a gente vai fazendo ele passo a passo e botar ele para funcionar, tá certo? Combinado? Beleza, beleza. Pronto, que aí assim acho que todo mundo consegue. Pronto, que aí assim eu acho que todo mundo vai conseguir entender, vai ver como é que a gente faz a simulação, tudo direitinho.